Eu quero a tua palavra para transformação do meu viver. Eu peço ao Senhor, nesta manhã, fale o meu coração, em nome de Jesus. Aprove o Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, por favor. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Eu quero que você pare agora e preste bastante atenção. Por quê, pastor? Porque o que transforma a vida de qualquer pessoa é a palavra de Deus. O poder de Deus é a palavra de Deus. Lá em João Evangelho, a Bíblia diz que tudo que foi feito por Ele, Jesus, a palavra. Nada do que existe, existiria se Ele não tivesse feito. Então o poder de Deus é a palavra. Você tem que parar, você tem que prestar atenção, e são os detalhes que fazem a diferença. Preste atenção, Deus vai falar ao seu coração. Amém, Jesus? Ontem eu conversava com um casal, né, de advogados amigos meus, e eu falei algo assim, né? Eu falei, a tua mulher está te enganando. Ela regalou o olho, me enganando. Eu falei, ela fala que você é bonito e você acha que é verdade, né? Mas por que eu estou te falando isso? Ela prestou atenção no detalhe, na palavra, te enganando. Irmão, presta atenção nos detalhes, não deixa passar desapercebido não. É um detalhe às vezes que faz a diferença toda. Você compreende, sim ou não? Irmão, me vem uma preocupação no coração, que as pessoas ainda elas não entenderam. Elas estão achando que o sucesso que elas têm que alcançar é aqui, e elas procuram um sucesso aqui de todas as maneiras. É lógico, irmãos, a Bíblia diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É lógico que o Senhor Jesus quer que você tenha uma vida financeira privilegiada. É óbvio que o Senhor Jesus quer que você tenha uma família abençoada. Mais que lógico que o Senhor Jesus quer que você tenha uma boa saúde, e quer. É lógico que o Senhor Jesus quer que você viva uma vida digna, que você tenha prazer conjugal. É lógico, mas o que você tem que entender é que esse mundo passa, irmãos. Tudo aqui vai passar. E aí? Você está pronta? Você está pronto? Se você fechar os olhos agora, você tem certeza que você vai passar a eternidade com o Senhor Jesus, no reino dele? O Espírito Santo, ele faz morada dentro de você. Já tenho ensinado você, Romanos 8:9, aquele que não tem o Espírito de Jesus, esse tal não é dele. Tem pessoas que o Espírito Santo até veio fazer habitação nela um dia, mas ela começou a viver de maneira que entristeceu o Espírito Santo, e ele não mais mora nela. Hoje, se você se aproximar, mora um espírito de luxúria. Se você se aproximar, mora um espírito de contenda. Se você se aproximar, mora um espírito de fofoca. Se você se aproximar, mora um espírito de miséria. Você vê que tem pessoas que elas pertencem a Deus, elas não conseguem prosperar. Pastor, eu dou dízimo, eu dou oferta, mas é que tem um espírito de miséria dentro dela, que traz essa confusão toda, esse espírito mulambo dentro dela, ele habita dentro dela. Mas tudo por quê? Porque um dia ela começou a ter práticas de vida que entristeceram o Espírito Santo, e ele não mais habita. A Bíblia diz que onde está o Espírito de Deus, ali se há liberdade. É liberdade para prosperar, é liberdade para ter felicidade no casamento, é liberdade para ter felicidade familiar, e aí vai. Liberdade para ter comunhão com Deus. Tem pessoas que não conseguem ter comunhão com Deus, estão amarradas. Elas até começam, elas até desejam, elas até querem, mas estão amarradas. Por quê, pastor? Por causa da prática de vida, por causa da maneira que tem vivido uma vida completamente oposta do que diz a palavra de Deus. Mas todavia ela está sentindo prazer, está sentindo felicidade, está se sentindo realizada, ela permanece naquele tipo de vida. Só que passa. Olha lá, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. Põe no teu coração essa palavra. Eu carrego ela comigo há muito tempo. É lógico, repito, não vou ficar com hipocrisia com você. Deus quer que você tenha uma boa casa. Deus quer que você tenha bom carro. Deus quer que você tenha um casamento feliz. Deus quer que você tenha uma família abençoada, feliz. Deus quer. Ele quer, é a vontade dele para você, pode ter certeza.
Outro dia eu conversava com uma jovem e ela dizia bem, pastor, eu queria colocar porcelanato no chão da minha casa, queria fazer isso, queria fazer aquilo, é errado. Eu falei, não, Deus quer. Deus quer que você tenha uma casa suntuosa. Quer, pastor? Quer. Ele quer tudo de bom, de melhor para você. Você não quer coisas boas para os seus filhos? Sim ou não? A Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus que é bom. Se você deseja o bem para o teu filho, mais ainda Deus deseja para você. Mas, todavia, nós temos que ter compreensão que temos que andar segundo os preceitos de Deus. E aí que, desculpa o popular, é aí que o bicho pega, irmão. É aí que a coisa tem ficado complicada para a gente muitas vezes. Porque nós queremos o bem dessa terra, mas nós não queremos ouvir a Deus. Se quiserdes e me ouvides, comereis do melhor dessa terra. Queremos o melhor dessa terra. Queremos comer o melhor dessa terra. Queremos a boa casa, queremos o bom carro, queremos a boa família, queremos tudo de maravilhoso. Mas quando se trata de ouvir a Deus, nós não queremos. Porque muitas vezes significa abrir mão de algo. Você sabe que eu já contei isso para você, mas vou contar novamente. Quando o pastor vai ficando muito tempo no lugar, vai repetindo as histórias, né? Está na hora de ir embora, né? Então o que acontece? Desde pequeno, que eu tinha 5 anos de idade, eu me entendo por gente. Ou seja, eu estou com 52 anos hoje. De 5 anos de idade para cá, eu lembro tudo. Quando eu digo tudo, todos os eventos que são importantes. Porque tem coisa que eu não me lembro do dia de ontem. Mas as coisas importantes do dia de ontem, eu me lembro. Você compreende o que eu estou falando ou não? Então, quer dizer, e uma das coisas que circulava muito no nosso seio familiar, entre os meus familiares, aquele quintal que mora 2, 3 famílias, sabe como é que é, né? É que a minha tia enganava o meu tio, traía o meu tio. E eu cresci ouvindo isso. A fulana engana fulano, a fulana engana fulano. Quando eu cresci um pouco, eu vi que aquilo era verdade. E meu tio também viu que aquilo era verdade. E o meu tio largou dela. E o meu tio arrumou uma outra mulher. E ela continuou com esse rapaz. E esse rapaz continuou com a esposa dele. Está entendendo o rolo aí, né? Só que você percebia que, pelo menos da parte dela, que o amor que ela tinha por esse rapaz era um amor verdadeiro. Mas ele era casado. Ele era casado. Ele era casado. Aquele homem, por mais que ela o amasse, não pertencia a ela e jamais pertenceria a ela. Você está entendendo, sim ou não? Porque ele era casado. Mas ela continuou com ele e ele continuou com ela. Eu acho que eles viveram esse amor bandido. Eu acho que eles viveram isso aí cerca de uns 25 anos para mais. Há alguns anos atrás, eu poderia dizer há muitos anos atrás, eles estavam num determinado local, e saindo desse local, indo para casa, foram fazer uma ultrapassagem de um carro, deram de frente com um caminhão, morreu os dois. O que o senhor está dizendo, pastor? Viveram o prazer que eles queriam viver, curtiram a vida que eles queriam curtir, deram atenção à paixão, ao desejo do coração deles, deram. Mas e agora? E agora? 20, 30 anos que curtiram essa paixão, que curtiram esse prazer, que curtiram esse momento, que curtiram essa intimidade, mas e agora? Tem uma eternidade pela frente. É isso que eu quero que você entenda. Você pode desfrutar de todo tipo de prazer que te é oferecido aqui, mas vem cá, e a eternidade? Porque este mundo vai passar. Olha lá, primeira carta de João 2,17. E o mundo passa. Quer dizer, esse mundo que nós conhecemos, que nós enxergamos, esse mundo palpável, ou a maneira de viver deste mundo, ela vai passar. Esse mundo vai passar, a maneira de viver desse mundo vai passar. E a sua concupiscência, o que é concupiscência? Os seus descontroles,
Concupiscência é descontrole carnal, né? Existe a concupiscência da carne, o descontrole da carne. Existe a concupiscência dos olhos, o descontrole dos olhos. A carne, ela está descontrolada de maneira tal que a pessoa faz aquilo que a carne dela deseja. Não importa o que a palavra diz, ela aprendeu que tem que ser mulher de um só homem, mas ela não é. Não é. Ela não é. Ontem eu conversava com uma moça e eu acho que essa moça estava não só com um problema espiritual, mas ela devia estar com um problema mental também. Porque ela me falou umas coisas assim que vou falar para você. Não é daqui de Piracicaba não, mas de uma outra cidade. E ela dizia a mim, casada, que há muitos anos ela atrai o marido. E ela falou para mim, pastor, eu não consigo. É uma coisa, eu sou assediada, muito assediada. E o que acontece? E eu estou sempre me entregando. E mais uma vez eu me entreguei. E eu conversei sério com ela. Eu falei, mas você é casada? Ela falou, sou casada. Sou casada no papel, assim, assim, assim. E agora eu estou tendo um caso com um rapaz faz 8 meses. É a concupiscência. Ou seja, ela atende somente os desejos da carne dela, porque ela não tem controle. Ela não tem controle mais. Mas só que o que me entristece é que não é uma pessoa que está assim. O que me preocupa que não é uma pessoa, é uma pessoa, um caso, vamos lá, vamos isolar ela, vamos tratar ela. Mas não é, são muitas pessoas que frequentam a casa de Deus, que atendem um desejo da sua própria carne. Se não é no sentido sexual, como eu estou falando, é em outro sentido. É aquela pessoa que vive guardando mágoa, ela vive guardando rancor, ela atende o sentimento da carne dela, ela vive revoltada, ela vive guardando ressentimentos, como eu já disse, quer dizer, ela atende o descontrole da carne dela, não importa o que a palavra diz, ela faz o que a carne dela quer, ela faz o que a carne dela deseja. Só que você tem que ter esse entendimento, esse mundo e as concupiscências desse mundo passarão, os descontroles, isso que você vê aí, esse homossexualismo que tem invadido o mundo todo, e você não pode falar nada não, porque se você falar, você é homofóbico, né? Você tem que ficar calado. Né? Esse negócio de mulher casada traindo marido, marido traindo mulher, irmão, é uma coisa absurda que nós temos visto uma nova Sodoma e Gomorra. Nós temos visto uma nova Sodoma e Gomorra. Mas o que eu quero que você entenda é que você pode desfrutar de todo o prazer que esse mundo está te oferecendo, de todo o prazer que a tua carne está te oferecendo, só que você vai pagar um preço amanhã. Por quê, pastor? Porque isso vai passar. Tudo isso vai acabar. E o mundo passa, e as concupiscências, e o mundo passa, e as concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Para sempre. Ou seja, você nunca vai morrer. E eu não estou falando fisicamente não, irmão, porque o físico, ou seja, esse mundo palpável vai passar. Você veio do pó ao pó, você vai tornar. Mas o teu espírito nunca vai conhecer a morte. Por isso que ele fala, permanecerá para sempre. O teu espírito nunca vai conhecer a morte. O teu espírito não pode ser destruído. O teu espírito não tem como ser destruído. Por quê, pastor? Porque ele é eterno. Eterno. Agora, você vai ter que escolher. Porque dependendo do tipo de vida que você tiver aqui, você vai ter existência eterna ou vida eterna. Existir eternamente, todo ser que Deus criou, eu estou falando ser humano que Deus criou, todo ser humano que Deus criou vai existir eternamente. Vida eterna só terão os que fazem a vontade de Deus, os que respeitam a palavra. Irmão, se nós não respeitarmos a palavra, e quando eu digo respeitar a palavra, é em tudo. É em tudo. Lembra que está escrito lá em Mateus capítulo 5, quer ver? Deixa eu mostrar para você. Mateus é fácil, né, pessoal? Mateus é o primeiro livro da Bíblia. Vou ler do 1 ao 8, capítulo 5, do 1 ao 8. Não, peraí. Deixa eu pegar aqui para você. Aqui. É que eu vou te falar uma coisa para você. Eu tenho a Bíblia aqui em cima do púlpito.
é mais para enfeite. Por quê, pastor? Porque eu leio lá. Quem está em casa às vezes fica me olhando, não, o pastor fica sempre olhando para cima, porque eu estou lendo a Bíblia lá em cima. Não é capítulo 5 não, perdão, tá bom? É capítulo 4. Eu vi que estava alguma coisa errada ali. Vamos ler do capítulo 4 e do versículo 1 em diante. Ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Preste atenção nisso. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Deixa ele dirigir a tua vida. Às vezes ele pode dirigir você a um momento difícil. Ô pastor, está amarrado, já tem tanta dificuldade. Mas irmão, quando o Espírito Santo nos conduz a um momento difícil, ele está nos preparando para uma grande vitória. Ele está nos preparando para uma grande conquista. E não adianta, neste mundo tereis aflições. As dificuldades, elas não vão acabar aqui. Uma vez, eu estava saindo, eu era pastor em Jabuticabal. Eu estava saindo de Jabuticabal para Mococa, né? Mococa é a cidade do doce de leite, né? E no trajeto, né? Eu sempre carregava alguém comigo, eu nunca viajava sozinho, né? Hoje, a minha esposa que está ali, vai comigo para tudo quanto é lugar, né? Eu tenho marido da dependência. Dá para entender um negócio desse? Eu dependo dela para tudo. Ontem, acabei me atrasando, eu tinha um compromisso em São Paulo, acabei me atrasando, porque eu estou acostumado, que ela levanta antes, ela prepara o café, ela é que cuida de tudo, né? E ontem ela não ia levantar para fazer o café, né? Eu falei, você descansa, não precisa levantar para fazer o café não. E acabou no fim, acabei me atrapalhando, né? Essa marido da dependência, né? É terrível. Então, quer dizer, eu nunca saí sozinho. Eu tinha um auxiliar comigo, mas só que ter ele comigo e nada é a mesma coisa. Por quê? Um companheiro de viagem é para te fazer companhia, né? Ele entrava no carro, eu andava 100 metros, olhava para ele e estava... Porque você não adiantava nada. E ele estava com Marcelo, era o nome dele, e ele estava comigo, eu estou indo. E eu comecei a orar, né? Ele estava dormindo. Eu comecei a orar e sem cessar. Então era um tempo, uma viagem, 2 horas, e eu orando. Aí no meio do caminho, essa oração ela mudou. Ela deixou de ser oração para ser murmuração. Por quê, pastor? Porque começou a virar reclamação, né? Deus, não aguento mais, é tanta luta, é tanta dificuldade, e esse mundo é isso, esse mundo é aquilo. Aí no auge da oração, ou da murmuração, eu falei assim, Deus, nem Jesus aguentou esse mundo. Porque o Senhor Jesus, ele faz uma oração, não sei se você se lembra dessa oração, a oração dele é essa, Pai, glorifica-me naquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Traduz em miúdos, Pai, quero morrer, não aguento esse mundo mais, me leve embora, quero viver como eu vivia antes. Você está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Quando eu falo que Jesus orou para morrer, tem gente que regala o olho, mas não foi essa a oração? Pai, glorifica-me naquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Aonde Jesus estava antes da fundação do mundo? Estava com o Pai. Então ele queria ir para onde? O Pai. Ele queria ir embora. Eu falei, nem Jesus aguentou. Aí o Senhor Deus falou algo para mim muito importante. Ele falou, faz o que você tem que fazer, porque Jesus não perdeu tempo. Ele cumpriu a missão dele rapidamente. Faz tudo que você tem que fazer, que eu trago você para cá. Eu trago você embora também. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ter dificuldade. Não adianta reclamar, vai ser assim. O Senhor Deus falou para mim, essas dificuldades, o Espírito Santo me falou, essas dificuldades, essas lutas, elas só vão acabar quando você não mais aí viver. Quando nós formos para a glória, se nós tivermos tido uma vida de acordo com a palavra de Deus, então aí nós teremos paz eternamente. Se nós não respeitarmos a palavra aqui, hoje, agora, se nós dermos vazão aos desejos da nossa carne, seja eles quais forem, ou vazão a desejos sexuais, como eu te falei, ou de mágoa, ou de rancor, ou de outra situação qualquer, ou seja, fazer tudo que a minha carne quer que eu faça e desrespeitar a palavra, eu não vou ter a vida eterna. Eu vou ter sim tormento eterno. Você tem que ter esse entendimento com você. O Espírito Santo foi claro, enquanto você estiver aqui vai ser assim, você vai ter dificuldade, você vai ter luta. Por quê? Porque neste mundo tereis aflições.
Vai ser assim. Só vai acabar quando nós formos à glória. Você está compreendendo? Então, muitas vezes, até mesmo o próprio Espírito Santo acaba nos conduzindo a um momento aonde nós enfrentaremos uma situação, e esse é um preparo para uma grande vitória que Ele tem preparada para a gente. Você compreende? Preste atenção nisso, ó. Versículo 1 ainda, vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Já volto a dizer, às vezes vai acontecer assim. Às vezes vai acontecer do Espírito Santo conduzir você a um momento de dificuldade. Mas esse momento não é para te destruir. Esse momento não é para trazer derrota para você. Esse momento é para preparar você para uma vitória grandiosa que você vai conquistar. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Vamos lá, versículo seguinte. Então, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Presta atenção, ele ficou em jejum 40 dias, 40 noites. Não significa que ele não tomou água. Não, pastor, não. Ele ficou sem comer, né? Porque você tem que ter esse entendimento que você, água não é alimento. Água é vital à vida, mas água não tem caloria. Então água não é considerada alimento. Água não é alimento. Você compreende, sim ou não? Então ele ficou 40 dias, ele ficou 40 noites sem comer nada. De repente surgiu fome. Uma coisa que você tem que entender: o teu adversário dificilmente ele vai aparecer para você na hora que você está forte. Ele vai aparecer para você sempre no momento de fraqueza, ou seja, sempre no momento de necessidade. Nunca Satanás vai aparecer no momento que está tudo tranquilo para você. Você está forte, você está bem, está tudo sob controle, né? Tem que tomar cuidado só com uma coisa. O que, pastor? O orgulho, a vaidade. É uma das coisas que tem derrubado muita gente, esse negócio chamado orgulho e vaidade. Esse negócio aí de ser arrogante não é uma coisa boa. Tem pessoa que ela não é arrogante, mas ela é orgulhosa a ponto de não aceitar ser chamada a atenção. Se você chamar a atenção dela, pronto, ela se revolta, ela fecha o coração, ela se magoa, ou seja, ela dá vazão a esse sentimento da carne que o Senhor Deus condena, que é a mágoa. Você compreende o que eu estou falando ou não? Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Versículo seguinte. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Ô irmão, nós precisamos do pão. Precisamos. Eu preciso do dinheiro para pagar o aluguel. Eu preciso do dinheiro para pagar a faculdade do meu filho. Eu preciso do dinheiro para comprar roupa. Eu preciso de dinheiro para poder comprar comida. Eu preciso de dinheiro para poder viver. Tudo bem. Nós temos que trabalhar pelo natural. Temos que trabalhar pelo natural. Temos que ter sabedoria, inclusive. Aprender com José do Egito. Na época de grande prosperidade, aprender a poupar. Não ser avarento. Não ser avarento. Não ser idólatra, porque a avareza e idolatria é a mesma coisa. Não ser avarento, não ser idólatra, ser sábio. Eu ganho dos 100% que eu ganho, estou ganhando em abundância. Guardo 60%. Uso 40%, vivendo com dignidade, vivendo bem. Temos que aprender com José. Amanhã, quando chegar a dificuldade, quando chegar a dor, vai ser mínima para mim. Vai ser minimizada para mim. Quase não vou sentir essa dor. Por quê? Porque eu estou preparado para o momento de dificuldade. Tem pessoas, por exemplo, que você vê, trabalhou, prosperou, teve uma vida digna. Hoje tem uma velhice com dor, com dificuldade. Por quê, pastor? Porque não se preparou. Não se preparou, não soube administrar a grande prosperidade que chegou à vida dele. Não soube. E hoje não tem condições mais. Até mesmo porque o conhecimento que ele tem, que levou ele ao sucesso, esse conhecimento, se tornou obsoleto. Já não tem mais. Teve época da tua vida que você escutou: quem não tiver o 4º ano de grupo vai ter dificuldade.
Teve um outro momento da tua vida que você escutou: quem não tiver o primeiro grau completo não vai ter dificuldade. Teve um outro momento da tua vida que você escutou: quem não tiver faculdade vai ter dificuldade. Hoje você escuta: quem não falar pelo menos mais 2 idiomas tem dificuldade. Por quê? Porque os conhecimentos que nós tínhamos antigamente se tornaram obsoletos. Teve uma época que todo mundo aprendia a chamada datilografia. Quem é que não fazia, quem é que não fez curso de datilografia aqui da minha geração? Porque tinha que aprender a bater máquina, tinha que aprender datilografia. Irmão, hoje os mais jovens falam: data o quê? Data o quê, pastor? O que é isso? O senhor está falando um outro idioma? Quer dizer, porque ficou obsoleto. Então, quer dizer, hoje a pessoa está em dificuldade. Um dia foi grande, o conhecimento que ela obteve deu sucesso a ela, mas ela não soube administrar a prosperidade que chegou a ela. Hoje ela está passando dificuldade, não soube. Então nós temos que aprender com José, temos que ser sábios. Uma hora o teu corpo ele vai ficar fraco. Hoje você cata 2 sacos de cimento, coloca nas costas, sai brincando. Amanhã, você carregar meio quilo de cimento, não vai ser, isso é meio complicado. Vai dar um jeito na coluna. Não deu aí, filho, pega pro vovô. Então o que eu estou falando? Você não vai ter força amanhã para produzir o que você produz hoje. É isso que eu estou falando. Então tem que ter sabedoria, mas tem que entender que nós necessitamos de viver, para vivermos eternamente no reino dos céus, no reino do Senhor Jesus. Nós necessitamos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus diz não pode, não pode. Tudo aquilo que Deus diz pode, pode. Tudo aquilo que Deus diz para não fazer, para não fazer. O que Deus me manda fazer, para fazer. Ou seja, não tem aquela palavra de Deus que eu possa ignorar. Não, isso aqui não tem problema não. Mas quem diz que não tem problema se está escrito? Não, isso aqui não precisa fazer não. Quem diz que não precisa fazer se na Bíblia está dizendo para fazer? Nós precisamos de toda ela. Por quê, pastor? Esse mundo passa. Se você ficar ignorando as orientações de Deus, se você ficar ignorando a palavra de Deus, o teu espírito é eterno, ele vai ter existência eterna. Você vai ter existência eterna longe de Deus. Se você passar a respeitar a palavra, ignorar muitas vezes o desejo que surge no teu coração, fazendo aquilo que a Bíblia manda, o que a palavra manda, não é o que o pastor manda. Esquece o que eu falo. O que eu falo não tem importância. O que tem importância é o que Deus fala. Se você parar para obedecer à palavra de Deus, você vai ter existência eterna. Você vai ter vida eterna. Você vai passar a eternidade com Jesus. Senão não vai, não fica se enganando não. Não, mas eu dei o dízimo a vida toda. Deu o dízimo, mas era adúltera, né? Deu o dízimo, mas era adúltera. Tem gente que acredita que se der o dízimo, der a oferta, está tudo certo entre ela e Deus. Como se ela pudesse comprar a salvação dela. Você dava dízimo, dava oferta, beleza. Evangelizava, beleza. Orava, as pessoas eram curadas, beleza. Mas era adúltera. Era adúltera. E tem que tomar cuidado, hein, irmão? Eu estava conversando com um pastor amigo meu ontem. Eu estava prestando atenção numa passagem bíblica, onde a Bíblia fala que Davi, ele já estava velho, e nada esquentava Davi. E a Bíblia diz então que eles fizeram como se fosse um concurso, vamos dizer dessa maneira, para ver as mulheres mais bonitas do reino, e escolher uma para se deitar com Davi. Ele não tinha contato conjugal com ela, mas ela esquentava o corpo dele. Cuidado, cuidado. Por que, pastor, o senhor está falando? Às vezes você não está tendo contato físico, mas ela aquece o teu coração. Às vezes você não está tendo contato físico. Pastor, nunca adulterei, você foi um homem correto, mas quando você olha para ela, você quer estar perto. Ela que eu falo é uma mulher que não é tua. Você quer estar perto. É uma empregada, é uma colega de trabalho, é alguém que quando chega, aquece o teu coração. Você não tem contato nenhum, mas te aquece. Você toma cuidado. Por quê, pastor? Porque isso é maligno. Homem de uma só mulher, mulher de um só homem. E eu então fico me enganando no meu coração, acreditando que não está tudo certo, está tudo bem entre eu e Deus, porque afinal de contas eu gosto de ficar perto dela, eu sinto prazer de ficar perto, mas eu nunca toquei nela. Mas só que aquilo ali já vinha de muito.
já via de muito. Cuidado. Absag, se eu não me engano, é o nome dela. Cuidado. Tem muito cuidado. Nós precisamos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda. Voltando lá em primeira carta de João. Olha só. O mundo passa. E a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá. Você vai ter vida. Aquele que obedecer a palavra de Deus não conhecerá a morte. Mas tem que obedecer, irmão. É triste, irmão. Eu fiquei assim, boquiaberto, conversando com aquela jovem senhora, jovem ela, bonita, e trai o marido constantemente. Ela me pediu para orar para que o carro dela, para que Deus desse condições para ela poder arrumar o carro dela, que estava um mês já e ninguém achava, nenhum mecânico achava problema do carro. Ela estava endividando-se. Eu falei, mas eu acho que tem um problema maior do que esse, o que está acontecendo? Ela, mas o senhor está falando sério? Eu falei, eu estou falando sério. Eu falei, sou homem de Deus, e eu percebi no meu espírito que tem alguma coisa a mais. Ai, pastor, mas eu não tenho coragem de falar. Eu falei, o que é? Você está traindo seu marido? Ela falou, estou traindo meu marido e tal. E começou a falar, abriu o coração. Bom, a confissão dela agora tem que ser com... Eu posso ser representante de Deus, mas ela tem que confessar para o marido dela agora, se ela quer ficar livre. Tem que confessar, pastor, você está traindo teu marido, você não pecou só contra Deus, você pecou contra ele, você tem que confessar. Não tem coragem, pastor, você vai passar a eternidade no inferno, por ter traído seu marido por covardia de confessar. Esse medo foi o diabo que colocou em você, porque ele quer levar você para o inferno com ele. É por isso que ele colocou esse medo de você confessar. Você teve coragem de trair, não tem coragem de confessar? Tem que chegar, tem que abrir o coração, amigo, amiga, porque senão amanhã você vai pagar um preço eterno. Não é brincadeira. Este mundo e os descontroles deste mundo vão passar. Só vão permanecer os que fazem a vontade de Deus, ou seja, os que respeitam a palavra. Se a palavra diz, não importa o que meu marido pensa. Se a palavra diz, não importa o que minha mulher pensa. Se a palavra diz, não importa o que o meu pastor pensa. Se a palavra diz, o que importa é o que a palavra diz e mais nada. Você compreende, sim ou não? Que Deus possa falar mais ao seu coração. Mas entenda isso, ponha dentro de você. Nós precisamos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda. Não tem aquela palavra que eu posso desprezar. Aí eu fiquei pensando comigo, puxa vida, ela teve lá prazer dela com o amante dela lá, né? Imaginou aqueles encontros clandestinos, né? Imaginou, né? E aquele amor ardente e tal. Agora morreu os dois. E aí? Tem uma eternidade pela frente. E aí? Você vai passar essa eternidade na onde? Responde para mim, não. Responde para você. Você vai passar essa eternidade na onde? Não, eu vou passar no céu, pastor. Adulterando não vai, não. Eu vou passar no céu, pastor. Roubando a Deus não vai, não. Eu vou passar no céu, pastor. Enganando as pessoas não vai, não. Eu vou passar no céu, pastor. Fazendo fofoca não vai, não. Não, eu vou passar no céu, pastor. Guardando rancor, ressentimento não vai, não. Não fica se enganando, não. Não fica mentindo para você, não. Vai abrir os olhos e vai ter uma infeliz surpresa, porque você não vai ver Jesus, você vai ver a morte. Agora, por mais que você enfrente algumas dificuldades aqui, veio a vontade, veio o desejo, mas você não atendeu a vontade, você não atendeu o desejo, você respeitou a palavra, mulher de um só homem. A necessidade estava grande, veio a oportunidade, mas você foi honesto, você não roubou, você não pegou aquilo que não era seu. Passou fome, passou necessidade, foi até humilhado, mas não tocou naquilo que não era seu. Você respeitou a palavra. Veio a humilhação, mas você, em vez da mágoa, fez o que a Bíblia diz: orai por aquele que vos persegue e vos maltrata. Até chorou. Deus, o senhor viu o que aconteceu comigo? O senhor viu como eu fui tratado, como me trataram? O senhor viu como eu fui humilhada? Viu como eu fui humilhado? Mas a tua palavra diz que os humilhados serão exaltados. Chora lá diante de Deus. Chora, pode chorar. Chorar não é errado, não. Jesus chorou.
Não há erro no choro. O erro é que a pessoa fica só chorando e fica prostrado e não se levanta. Não, irmão, chorar pode chorar. Quando Davi chegou e olhou Siclag queimada, irmão, ele olhou as famílias sequestradas. Irmão, a Bíblia diz que não só ele chorou, como todos os homens que estavam com ele choraram muito. Mas choraram. A Bíblia diz que eles choraram tanto que eles choraram até cansar. Só que Davi, depois de chorar, se levantou em oração, buscou uma direção de Deus e resgatou a família, não só dele, como dos homens que estavam com ele. Você tem condições, se você se levantar em oração, de trazer uma bênção para a tua casa e trazer uma bênção para a casa de várias pessoas que estão à tua volta. Mas tem que parar de chorar. Não é errado chorar, mas tem que parar. Tem uma hora que tem que parar. Tem tempo para tudo. Tem tempo para chorar, mas tem tempo para orar. Então você foi humilhado, ora, chora, mas levanta a cabeça, respeita a palavra de Deus, e amanhã você vai ver a glória dele na tua vida. Vocês estão entendendo ou não? Eu sei que fazer a vontade de Deus às vezes é difícil demais, irmão. Eu sei que fazer a vontade de Deus às vezes é um sacrifício enorme. Não vou ficar com hipocrisia com você, mas vai produzir um fruto de vida para você esplendoroso. Amém, Jesus? Volto a dizer, que Deus fale mais no seu coração, tá bom? Em nome de Jesus. Você que está em casa, quer passar a eternidade com Jesus, respeita a palavra. Eu sou o caminho. O caminho é a palavra de Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não vai para o céu pela orientação de A ou de B. Vai para o céu pela orientação do Senhor Jesus, a palavra de Deus, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe, tchau.